Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, veja bem. Primeiro eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que abrem este vídeo. Um canal humildezinho, está começando agora. O intuito deste canal é que você aprenda a palavra de Deus, que você aprenda com a Bíblia. Amém? E por eu ser pentecostal, irmão, esse vídeo é uma resposta para os pentecostais que me perguntam muito, sobre isso. É um assunto até meio difícil de você entrar nele, porque você também não pode pregar heresia. É um assunto complicado, mas eu vou entrar sem medo, em nome de Jesus. Porque muitos pentecostais me perguntam. Então agora aí vai a resposta. A depilação é pecado? Amém? Irmãos, veja bem. A palavra pecado, errar o alvo, está em Romanos, a explicação de pecado mais clara que tem na Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. Amém? Se não há lei, não há pecado. Tem irmãos que falam assim, irmão, eu estou na graça, a lei foi abolida. Meu irmão, não. Negativo. A igreja primitiva pregava a Torá. Provava que Jesus era o Messias dentro da Torá. Naquela época nem as cartas de Paulo existiam. Nem os evangelhos tinham sido escritos. Assim que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, não existia Novo Testamento, não existia cartas de Paulo, Que no Novo Testamento nós sabemos que é o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, não existia a revelação que Pedro teve, que aquilo não é Bíblia, é uma revelação que João teve, na ilha de Pátimos, é uma revelação. Bíblia mesmo, irmão, é a Torá. É o quê? É o Pentateuco e a Tanakh. Pentateuco é o que? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, tal, Deuteronômio. E a Tanakh é os profetas maiores e menores. Isto é Bíblia. Pastor, e as boas novas do Evangelho? Foi ingressado na Bíblia depois, correto? Aí foi colocado pela igreja e ingressado na Bíblia. A Bíblia é uma só, a Torá. Boas novas. O que é o Novo Testamento, pastor? É um download da lei. É uma atualização da lei. Você pode olhar que Jesus falou assim, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. E o apóstolo Paulo também. Por isso que o Novo Testamento é a sombra da lei. Você pode olhar que Paulo falava assim, eu só conheci por causa do pecado. E lá no livro de Gálatas ele entra explicando a lei. Porque muita gente não entendia, então ele veio com um download ali em cima da lei, foi explicando, tanto que as cartas de Paulo são cartas, irmão, não é Bíblia, são cartas que foi ingressada na Bíblia. Ele mandava a carta para essa igreja, aí os líderes da igreja guardavam, e uma certa feita foi encontrado lá numa gruta, no deserto, da Judéia, aí eles juntaram tudo, aí fizeram uma compilação e ingressaram na Bíblia, que é uma só, a Torá. E o Apocalipse todo mundo sabe que é uma revelação, foi uma visão que Deus deu para João. Mas Bíblia mesmo é a Torá. Então o pecado é a transgressão da lei, ou como você quiser, a transgressão dos mandamentos. Mandamentos e lei é a mesma coisa. Tudo que Deus mandou, você transgrediu, você peca. Por exemplo, é pecado eu usar uma camisa riscada? Você vê que eu estou bem tampadinho, Só porque ela não é social. Naquela época de Jesus nem existia blusa social, Você está vendo que ela é polo, Estou bem tampadinho, irmão? Não estou mostrando o que é da minha esposa para outra mulher. Estou bem tampado, é pecado? Não. Agora, o que é pecado? Adulterar, prostituir, andar seminu, falar palavrão, fazer bico de luz, fazer bico d'água, falar mentira, desviar dinheiro público. Pecado. Porque a Bíblia te dá parâmetro para não fazer isso. Então tudo que você faz contra a lei do seu Deus, você peca. Correto? Então
está definido o que é a palavra pecado. Esse assunto, às vezes até muitos pentecostais vai contra mim. Mas nós não podemos pregar heresia. Amém? Então preste atenção. Tem na Bíblia? Não. Não tem. Como então que os crentes pentecostais falam que é pecado? Vou explicar, porque eu sou mais antigo de igreja. Tem muitas irmãs que estão começando. Se tiver aí um batistano, aí vai ver da onde nasceu que depilar é pecado na igreja pentecostal. Deixando bem claro, não tem na Bíblia. Você vai falar, pastor, é vaidade. O significado da palavra vaidade é o quê? Coisas fúteis. Quando a pessoa tenta chamar toda a atenção para ela, é uma vaidade. Tipo assim, com uma sensualidade a mais, tenta chamar a atenção para ela, é uma vaidade. Coisas passageiras é uma vaidade. Há vários significados de vaidade, né? Então a palavra vaidade ela é muito... com muitas traduções, correto? Coisas passageiras é vaidade. Chamar atenção demais, quando a pessoa é muito aquela que gosta de baiar o corpo, né? Marquinha de biquíni, isso é vaidade, isso é pecado. Correto? Isso é pecado, isso é pecado. Né? Chamar atenção demais, idolatrar o corpo, né? Porque é pecado por quê, pastor? É pecado por causa das cartas de Paulo, que ele falou das obras da carne e frutos do Espírito. Nas obras da carne ele colocou a palavra lascívia. Abre o seu dicionário aí. Aí você vai ver que a palavra lascívia significa sensualidade em excesso. A pessoa quer chamar atenção demais para o mundo inteiro que ela é bonita. É sensualidade em excesso. Seminua, decote de fora, perna de fora. Pecado. E o apóstolo Paulo, irmão, preste atenção. Em Coríntios 14, 19, ele fala assim, olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, sabe que as coisas que eu vos mando é mandamento do Senhor, se não é que credes em vão. Em outras traduções, quem ignora isso, será ignorado. Em outras traduções, correto? Então ele falou que o mandamento não é dele, é do Senhor. Amém, irmão? Você que não crê no que o apóstolo Paulo fala, então você pega todas as cartas que ele colocou ali de instrução para nós gentios, também para judeus, né? Joga fora, porque é uma instrução. Tem uma parte na Bíblia que ele fala assim, a mulher que a beleza dela não seja por fora, mas por dentro, não seja com joias, com tudo, mas que seja bonita por dentro, respeitando o esposo, tal. Correto? Se eu não me engano, em 1 Pedro, foi Pedro que falou. Você vê que ele falou já para a igreja também judaica. Né? Se eu não me engano, foi Pedro mesmo. Falou que a beleza da mulher não seja por fora, com enfeites, tal. Por quê? Porque realmente a palavra lascívia significa sensualidade em excesso. E quando Paulo acabou de escrever essa carta, ele falou, acerca das coisas vos declaro, não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Presta atenção. A irmã que gosta de andar pelada, decote fora, mostrando que é do seu esposo para outro homem. Irmão, quando a pessoa aceita Jesus, a última coisa que a mulher que aceita Jesus quer é andar pelada, irmão. Ela tem o Espírito de Deus. Uma profeta, uma missionária, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, a última coisa que ela quer é andar pelada. Não tem como vocês ir contra mim aí e fazer comentários maldosos no vídeo. A não ser que você nunca teve o Espírito de Deus. Isso é fato. Né? Decote de fora, seio de fora, shortinho apertadinho, imbiguinho de fora. Não, irmão, uma mulher de Deus faz isso não. Eu vou te ser sincero, se você anda desse jeito, irmão, sem julgamento, por favor. Mas você está precisando ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo. A palavra já fala, Espírito Santo. A Bíblia fala santificação, corpo, homem e espírito. Já imaginou Maria com brusinha de decote? Meu Deus do céu. As santas mulheres de Deus, né, andando seminuas, com decote de fora, toda vaidosa. Né? Porque a palavra vaidade é que chama a atenção demais para si. Correto? Então, uma mulher que tem o Espírito Santo vai correr dessas coisas. Amém? Mas eu estou dando toda essa explicação para entrar na parte da depilação. Então preste atenção, irmão. Da onde que nasceu que depilação é pecado nas igrejas pentecostais? Porque no passado, quando a igreja orava e jejuava mais, as irmãs tinham muito arrebatamento. As irmãs tinham muita visão, muitos sonhos. E tem uma parte na Bíblia que fala assim, sê fiel a mim e eu lhe mostrarei
o caminho da salvação. Tem muita coisa que você pratica e quando você é fiel a Deus, Deus te fala em sonhos e visões, porque Deus tem um compromisso com você. Correto? Presta atenção. Podemos basear em sonhos e visões? É você e Deus que sabe. É um particular seu e de Deus. Por exemplo, essa irmã que contou isso, às vezes ela não podia contar. Era um particular dela com Deus. Às vezes Deus mostrou para ela, mas não mostrou para a próxima. Por quê? Porque o próximo não está preparado para receber. Amém? Então a irmã que contou o sonho, eu fui no inferno, eu vi. Às vezes não era para falar. Às vezes você está sendo fiel a Deus, minha irmã, e Deus mostrou para a senhora. Por isso que dá essa muvuca. Né? Porque é uma coisa que não tem na Bíblia. Tinha uma época que eu comia muita pimenta. Eu gostava de pimenta e eu vim da quimbanda. E todo trabalho de macumba coloca muita pimenta. Preste atenção. Vou dar aqui um resumo. Todo trabalho de macumba era óleo de dendê, era pimenta, e os demônios gostavam de pimenta. Você pode perguntar a qualquer macumbeiro. Todo despacho na encruzilhada de Exum tem que ter muita pimenta. E eu, depois que aceitei Jesus, eu estava gostando muito de pimenta. Aí uma certa feita eu tive uma visão de sonho. Visão de sonho. Ninguém é obrigado a crer. Eu estou dando apenas um comentário, experiência minha. Também não estou falando para você crer, mas estou falando porque eu entrei nesse caso, né? E eu tive uma visão que eu cheguei no boteco e falei assim, desce uma para mim aí. Fiz assim para ele. Ele falou, daquela bem forte, eu é. Aí os pessoal do boteco estavam assim, vamos ver se ele vai aguentar. Essa tá forte, essa tá forte. Aí no sonho, o dono do boteco colocou um vidro cheio de pimenta para mim. Lotado de pimenta. Aí eu peguei assim, eles, vai, vira, eles, aí, eu aqueci, ó. Eu, nossa, essa tá forte. Aí eu fui e acordei. Aí eu fiquei com aquele sonho pensando o que Deus quis falar comigo. Aí eu fechei a Bíblia, orei a Deus, abri, Deus não falou nada. Aí depois eu li na Bíblia e encontrei que Deus é contra os que bebem bebida forte. Aí eu lembrei que pimenta é uma bebida. Por que eu cheguei no boteco e pedi uma forte? Deus, presta atenção, irmão, essa visão foi para mim. Me deu uma visão, quem come pimenta para ele é como quem bebe cachaça. Presta atenção. Não é para você que está aí do outro lado, é para mim. Eu só estou contando para me explicar o porquê que deu essa muvuca na igreja. Às vezes eu conto isso aí, o pessoal coloca comentário, pimenta pecada, que heresia. Espera aí, eu não estou contando essa visão para você. Eu estou dando uma suposição, correto? Se fiel a mim, eu lhe mostrarei o caminho da salvação. Se Deus me deu esse sonho, eu não sei porquê. Eu não sou fabricante de sonho, né? Deus me deu. Pode ser de Deus ou não pode ser, não sei, meu irmão. Eu vou respeitar, porque eu estava em oração, jejum, tive esse sonho, aí eu parei de comer pimenta. Aí a igreja pentecostal começou a basear no sonho e na visão das irmãs, que as irmãs iam no inferno, via quem depila braço, depila perna. Segundo as irmãs, não tem na Bíblia. Não existe tese, ao contrário. Fala lá que quando o leproso era purificado, era para rapar todo o pelo do corpo e entrar no templo sem nenhum pelo. Tem ordem para depilar na Bíblia. Não tem ordem para não depilar. Né? Aí ele depilava todo o pelo, aí entrava e ali era purificado dentro do templo. Isso é ordem para leproso. Né? Tem ordem para não rapar a ponta da barba. Né? Essas coisas tem. Mas agora depilar uma perna, né? Depilar debaixo dessa axila, depilar as partes genitais. Não tem nada na Bíblia falando que é pecado. Agora aquela sobrancelha fininha que eles estão fazendo, até tatuagem de sobrancelha, irmão, pelo amor de Deus. Isso é lascívia. Aquela sobrancelha toda fininha, a mulher fica com o rosto todo carregado. Aí eu concordo com alguns comentários que algumas irmãs falou, tá lutando do modelo que Deus fez, é igual as mulheres que malha demais para ficar com o corpo, põe silicone, tá lutando contra o que Deus fez ela. Põe silicone para ficar com a nádega maior. Sensualidade em excesso. A palavra lascívia cabe para isso. Concordo plenamente com as irmãs. A irmã um dia vai com cabelo verde na igreja, outro dia vai com cabelo azul, outro dia vai com cabelo vermelho, outro dia vai com cabelo abóbora, outro dia vai aquela coisa aí, uma sensualidade em excesso. Aí sim, eu concordo, Sandro Mas Carvalho, concordo que isso aí
pela palavra de Paulo, lascívias, que significa sensualidade e excesso, e a palavra vaidade significa, pode bater no seu dicionário, Aurélia aí, significa chamar atenção demais para si, sensualidade demais para si, para que seja vista demais. Você pode estar em pecado, minha irmã, né? Essas irmãs que gostam de chamar atenção, já tem um esposo em casa, já conquistou o esposo, mas quer chamar a atenção dos homens e tudo. Pecado. Outro dia eu fui pregar numa certa igreja, correto? Quando eu cheguei nessa certa igreja, né, não estou citando o nome, presta atenção, não estou falando o nome da igreja para não falar que eu estou julgando. Não, julgador. Juiz é quando você cita o nome, você fala que a pessoa vai para o inferno e você cita o nome da pessoa e da igreja. Ninguém sabe onde que é. Mas a esposa do pastor chegou para mim, era como se fosse uma mulher perdida do mundo, toda seminua, toda pelada. Sensualidade em excesso, toda mudada, aquele rosto carregado, oprimido. Eu falei assim, a gente está precisando de uma libertação, a gente está precisando orar mais, jejuar mais. Porque a mulher de Deus, irmão, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Agora preste atenção, irmão. Preste atenção que eu vou falar. Os pentecostais vão bater em mim. Mas é Bíblia. Vocês não podem ir contra. Depilar uma perna. Depinar debaixo do braço. Axila. Eu corto o cabelo no nariz, senão sai tudo pra cá. Eu tenho que depilar o cabelo do nariz. Sobrancelha que fica aquelas moitas tampando até o olho. Você aparar ela. Aparar. Não é deixar fininho, vaidade, não. Aparar. Cortar cabelo que sai da orelha. Né, irmão? Depilar debaixo das axilas. Depinar as áreas genital. E eu vou ser sincero para vocês, irmão. Não tem parâmetro bíblico para pregar contra isso, não. Eu respeito a visão das irmãs sobre depilar a perna. Elas falaram também debaixo do braço. Eu vou ser sincero para vocês. Até Deus não me mostrar, eu não posso falar nada. E mesmo assim, se mostrar para mim, eu falo para minha esposa. Porque é um assunto que não tem na Bíblia, eu vou virar um herético. Vira uma heresia. Amém? Já falei e concordo. Senão os irmãos não me arrebentar. E os pentecostais. Sou contra essas sobrancelhas fininhas de tatuagem, aqueles trem. É chamar atenção demais para si. Correto? Uma coisa que chama atenção demais. Mas... E pela mulher ter uma perna mais sensual que a do homem, esse trem de ficar caçando um jeito da perna ficar mais sensual ainda, descolorindo, eu vou deixar para você que é mulher de Deus e orar o seu Deus também, né? Porque tem irmã que não ora, não jejua, não faz nada, Deus não vai falar nada com a senhora não, minha irmã. Por isso ela fica procurando vídeo no YouTube para saber se é pecado ou não. O seu Deus fala. Só não precisa ir por palavra dos outros, não. Se ela estiver praticando alguma coisa que é errado perante Deus, o seu Deus fala ou o seu Deus não fala? Ai, será que é só o meu Deus que fala? Só o Deus da irmã que teve a visão que fala? Se ela está achando que é pecado ou não, ore o seu Deus. É mais lógico. Por isso que muitos estão mais perdidos, seguem tiroteio procurando vídeo no YouTube. Porque não ora, não jejua, não tem comunhão com Deus. Deus não vai falar mesmo, não. Você tem comunhão com a televisão, com a novela, com o zap, mas não tem comunhão com o seu Deus. Como é que você quer que Deus fala contigo? Chega na igreja, é só louvor chorando, mas não dobra o joelho, não busca Deus de madrugada. A Bíblia fala, eu amo os que me amam. E os que me buscam de madrugada me encontrarão. Se ela estivesse buscando Deus pela madrugada, orando com a vida no altar, Deus fala com a senhora o que é pecado e não é. Aí não precisa da senhora seguir vídeo de ninguém. Meu parecer é esse. Agora, biblicamente, pecado é a transgressão dos mandamentos. Não há mandamento para isso. O que enquadra com isso é o que? A vaidade, que é chamar a atenção demais para cima, chamar a atenção exageradamente, que a sobrancelha mais fininha, que a mulher fica com o rosto carregado, né? Que é a depilação mais perigosa, correto? Agora eu não sei se uma perna rapada chama atenção demais, não sei. E debaixo dessa quesilha e negócio, eu respeito a visão das irmãs no passado, mas eu também não consigo ver pecado nisso não. Estou sendo sincero para vocês, eu sou pentecostal da gema, irmão, por favor. Amém? Até que cortar cabelo lá, Paulo fala, o tosquiel mesmo que rapaz, a gente já fica um pé na frente e outro atrás. Amém? A irmã não é doida de lutar contra o apóstolo Paulo. Aí tem gente que fala assim, é porque a igreja antiga, as prostitutas, cortava cabelo. Irmão, vem com trem antibíblico não, extra bíblico não.
historiador, não. É Bíblia. Se tem na Bíblia, tem. Se não tem, não tem. Na Bíblia tá falando que o tosco é o mesmo que raspar. Só, não vem com esse papo de prostituta. Naquela época, em Coríntios, as prostitutas cortavam cabelo. Isso é papo de fofoqueiro. A Bíblia se combate com a Bíblia. Tanto que eu tô falando aqui. Os pentecostais vai bater em mim. Que não há tese para raspar a perna, raspar debaixo dessa quesilha. Rapar áreas genitais. Entendeu? Se fosse um irmão também não pode rapar o bigode. Deus colocou ali, você está lutando contra o que Deus fez. E aí? Porque tem irmã que escreve no rodapé do vídeo assim: a irmã está em pecado porque está lutando contra o que Deus fez. Então o seu esposo não pode tirar o bigode. Façamos o homem à imagem e semelhança. Se Deus colocou o bigode no homem, para que seu esposo está lutando contra o bigode? Então ele tem que ficar com barba, minha filha. Se você crê nessa tese que você escreve embaixo, a irmã está lutando contra o que Deus fez. Se Deus fez ela assim, ela não pode lutar contra o que Deus fez. Então seu esposo vai ficar barbudo até a morte. Tese vã. Bíblia se combate com Bíblia. Amém? Igual, tem irmão que fala assim, pranchar cabelo é pecado. As irmãs, respeitando a visão das irmãs pentecostal, presta atenção, irmão, para não falar que eu sou mundano. Respeita a visão das irmãs pentecostal que viu lá no inferno que quem prancha cabelo é pecado. Quem sou eu para lutar contra Deus? Mas Deus ainda não me mostrou nada disso para mim. Sandro Márcio Carvalho. Amém? E eu creio que minha esposa também ainda não. Minha esposa não prancha, mas ela tem um cabelo bom, né? Mas ela respeita e não prancha a doutrina pentecostal, das visões. Minha esposa fica com o pé lá outro carro, porque naquela época as irmãs tinham muita visão, então ela prefere não pranchar, mas ela tem o cabelo liso. Minha irmã que tem um cabelo duro, né, tá lá com o cabelo espetado, o esposo olhando lá para outra, se ela estiver lutando contra isso, se pranchar cabelo ou não, minha irmã, vai orar a Deus também, é um conselho que eu te dou, que eu não vou falar nem que sim, nem que não, eu não sou bobo, mas não tem tese bíblica falar que uma irmã pranchar o cabelo, alisar o cabelo, vai para o inferno. Eu te dou 50 anos para você colocar um versículo aqui embaixo. Ah, irmão, é vaidade. Vaidade é chamar atenção demais para si. Uma irmã que tem um cabelo meio duro demais, né? Aquelas irmãs que o cabelo só fica em pé. Para pensar, irmão. Jesus, lá na cruz do Calvário, morrendo. Aí a irmã tem um cabelinho duro, aí desce o cabelo um pouquinho para ficar mais bonitinha. Aí Jesus vai e manda ela para o inferno porque ela desceu o cabelo um pouquinho. Para você refletir. Eu fui dirigente da Igreja Deus Amor, numa época que tinha que disciplinar as irmãs que pranchavam cabelo, porque eu era dirigente da Igreja Deus Amor, tinha que obedecer. Eu disciplinava, sempre disciplinei, mas depois eu fui aprofundar na Bíblia. Não tem mandamento para disciplinar uma irmã porque pranchou o cabelo. Se fosse hoje, eu entregava a igreja para mim não cometer uma injustiça. Correto? Para mim não cometer uma injustiça. Mas, vou deixar uma coisa bem clara para mim não pagar no juízo. Que a Bíblia fala, não queira ser todos vós mestres, sabendo que vai receber o mais rigoroso juízo. Não vai sair da minha boca se pode ou se não pode. Mas como eu sou um conhecedor da Bíblia, eu vou deixar no ar. Não tem parâmetro bíblico. Pode cair nesse versículo de vaidade, chamar atenção para si, porque a irmã fica mais bonita. Mas ficar mais bonita para o esposo tem que ver se Deus vê como pecado. Ficar mais bonita para outro, pecado. Né? Então fica aí a tese. Tá, irmão? Eu particularmente, eu acostumei nessa doutrina pentecostal. Eu acostumei nessa doutrina pentecostal. Que pranchar cabelo é pecado. Mas agora eu vou falar como teólogo, conhecedor da palavra. Não tem mandamento bíblico. Se é ou se não é. Aprendemos que pecado é a transgressão do quê? Dos mandamentos. Está lá escrito lá na lei de Deus? Não pode pranchar cabelo. Se tiver, você
já está em pecado, aí não precisa nem orar. Agora, respeitando a visão das irmãs, que falavam que quem pranchava café vai para o inferno, pentecostal, as batistas não precisa nem respeitar, que você congrega é outro ministério. Mas nós, o time pentecostal, que respeitamos visão, né? Nós tinha uma época que a igreja tinha muita visão. Não foi só uma irmã que teve visão, que pranchou o cabelo, foi para o inferno, depilou, foi para o inferno. Não, foram várias. Naquela época que a igreja orava muito. Então, respeitando a visão dessas santas mulheres de Deus, não sei se foi para ela, às vezes não era nem para falar para frente, respeitando. Se eu fosse você, orava, viu, minha irmã? Antes de tomar uma decisão. Porque o seu Deus fala. É o conselho que eu dou hoje. Tem na Bíblia que é pecado? Não. O vídeo tem que ser feito assim, doa quem doer. É como diz o outro, vou sair da reta, vocês resolvem. Porque eu vou ser sincero, né? Não é bíblico. Amém? Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo possa ser útil para você, para a tua família, para a tua casa. E ore, irmão. Seu Deus fala. Por que vocês ficam perdidos? Seu Deus fala, seu Deus tem boca. Seu Deus tem olho. Ora a Deus, faz uma campanha. Deus não vai te abandonar, não. Ele vai te responder. Se é pecado ou não. Você tem dúvida? Ora, pastor, eu já li na Bíblia, não é pecado. Amém. É a sua fé. Agora, para a irmã que tem dúvida, por causa das visões das irmãs do passado, ora a Deus. Eu tenho dúvida. Se eu fosse mulher, eu ia orar. Estou deixando bem claro. Minha esposa, eu não sei. Ela está lá em cima. Eu não sei qual é a atitude dela. Ela tem um cabelo liso, não precisa pranchar. Mas se eu fosse mulher, respeitando a visão de todas aquelas irmãs do passado, eu ia orar. E incomodar Deus, igual eu fiz oportunidade. Eu ia falar, Deus, o Senhor fala. O Senhor não é um Deus que não fala. O Senhor tem que falar comigo. Eu quero ser salva. É pecado ou não é pecado? Deus falou que não é, minha irmã? Problema de quem levantar contra a senhora. Deus falou que é? Problema de quem levantar contra a senhora. Amém? Fica o conselho do pastor Santo. Que Deus abençoe.